E a gente continua agora aqui o Manhã na FAI, porque ontem a gente deu uma notícia do G1 sobre o elevador da FATEC que novamente travou, despencou do térreo para o posto e novamente os alunos ficaram presos e o elevador vai precisar de uma manutenção. Acho que tinha uma gestante dentro, alguns alunos. Doutor Fabrício Pozzocco está aqui para falar sobre responsabilidade. Esse problema é muito sério, né? E as pessoas, infelizmente, muitas vezes esquecem da manutenção dos elevadores e do quanto existe responsabilidade em relação a isso. É lógico que é muito fácil dizer o seguinte: ah, não, o elevador caiu, quebrou, teve um problema X, Y, Z, então a responsabilidade é da empresa que faz a manutenção, a empresa... Não é bem assim, né? A gente tem que lembrar que as pessoas têm obrigação de fazer toda essa manutenção. E ainda mais no caso da FATEC, vamos combinar, né? Não vou dizer que toda semana cai o elevador, porque é mentira, mas lá tem 4 e toda hora a gente está ouvindo que teve uma notícia que caiu o elevador. É verdade. Né? Toda hora a gente escuta isso. Não, caiu o elevador, olha, caiu o elevador. Portanto, se você quer cair no elevador, vá para a FATEC. Né? Você tem o direito. É um passeio emocionante, Sim. Né? Leve ecobags, naturalmente, tira colchões, alguma coisa assim, que você vai despencar naqueles elevadores. Né? E é um risco, assim, tanto quanto complicado, né? A gente está falando de uma falta de manutenção muito grande, a gente está falando de uma falta também de fiscalização por conta disso. É importante a gente lembrar. Né? Também existe a necessidade de fiscalização, que nunca acontece e só vai acontecer depois que o acidente acontece. Né? Então a gente tem aí efetivamente não só a responsabilidade da questão que envolve o poder público, mas se a gente for lembrar que todos os prédios aqui em Santos, ou grande parte dos prédios aqui da cidade, tem elevadores, né? E a gente tem que lembrar como é necessário fazer essa manutenção, como é necessário ter isso, porque muitas vezes o cara fala assim: o elevador parou de funcionar, então agora eu vou chamar alguém para poder vir aqui e resolver. A situação não é bem essa, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque se um elevador desse despenca, como já aconteceu várias vezes aqui na cidade, né, a gente já escutou, e não foi do térreo para o poço, foi do 5º, do 6º, do 10º andar, aí a situação fica um tanto quanto complicada. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, e é importante, se você se vê vítima de uma situação como essa, procurar um advogado da sua confiança, procurar o OAB da sua cidade, e dependendo do estrago que acontecer, dá até para você poder procurar um Ministério Público para que uma situação como essa possa ser também discutida no âmbito criminal. Né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque várias coisas aí podem virar aí em termos de responsabilidade. Muitas pessoas esquecem, mas o síndico pode ser responsabilizado por isso. Isso a gente conversou ontem, exatamente isso. Então, pode ser preso? Pode, dependendo se ficar demonstrada a omissão desse síndico num grau de proporção grande, ele pode ser responsabilizado até por homicídio culposo. Então essa situação é extremamente importante para poder ver. A gente tem que lembrar que o elevador, hoje, ele é um veículo. Meio de transporte. Né? Exatamente, ele é um veículo, como uma escada rolante, né? Um meio de transporte, enfim, né? E tem todas as necessidades aí de manutenção, tudo isso. E o que muitas vezes as pessoas simplesmente esquecem, né? Esquecem de tudo. E aí, a depender do que acontece, a gente tem não somente a questão que envolve a reparação civil, né? Por danos materiais, danos morais e toda aquela situação, como também até mesmo a responsabilidade, em alguns casos mais graves, pode chegar a responsabilidade criminal do síndico ou do gestor que fica obrigado a fazer toda essa manutenção. Também responsabilidade das pessoas que usam o equipamento, né? Porque eu já vi casos né? O elevador que cabiam 4 pessoas, quer dizer, permitido eram 4, tinham 7. Eu falei, eu não entro nisso, vocês estão malucos? Isso despenca. Aí também é forçar um pouco e abusar da sorte, né, doutor? Tem alguma diferença? A gente está falando de um prédio público, né? Mas tem alguma diferença em relação assim à legislação de prédios públicos, prédios privados, Tem sim. A responsabilidade vai ser diferente, né? Em um caso e outro. Como o doutor falou, em condomínio, quem responde é o síndico. Já nas empresas públicas, a responsabilidade é da administração municipal, federal ou estadual.